Estás a fim de entender como é que evapora, como é que ferve, como é que congela? Já viu aquela história de colocar sal no gelo para congelar mais rápido a bebida? Sabe o que é isso? Propriedades coligativas. Vamos começar? Bem, pessoal, eu vou falar inicialmente da evaporação. E aí, para a gente entender a evaporação, olha essa estruturazinha que eu fiz aqui. A gente tem, pessoal, os estados físicos, os estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Vamos nos ater a esses três. Entre as moléculas, existem as interações intermoleculares. A ligação de hidrogênio, a dipolo-dipolo, a dipolo induzido. E aí, pessoal, o que é que acontece? Quando a gente está no estado sólido, as moléculas estão bem unidas, bem próximas, estão todas presas pelas suas interações intermoleculares. No estado sólido, as interações intermoleculares estão preservadas, então as moléculas estão ali unidas. Quando ela passa do sólido para o líquido, aí, pessoal, já começa a quebrar uma quantidade maior dessas interações. Então elas vão se separando e aí você vai tendo uma maior distância entre as moléculas e o estado de agregação é o estado líquido. E no estado gasoso, aí quase todas foram quebradas. Então as moléculas estão bem separadas uma das outras. Então note, quando a gente se refere ao estado sólido, líquido e gasoso, nós estamos falando de estados de agregação. Continuando então com esse raciocínio, pensa bem comigo, pessoal. Quando você tem a água no estado líquido e quer que ela passe para o estado de vapor, o que é que deve acontecer? Rompimento da ligação entre as moléculas de água, não é verdade? Olha, não vai ter rompimento dentro da molécula, é entre moléculas, interações intermoleculares. Então, raciocine comigo. A água, ela tem uma ligação de ponte de hidrogênio entre suas moléculas, que é uma ligação mais forte entre as mais fracas, tá certo? Logo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Já, pessoal, existem ligações que são mais fracas. E quando a ligação é mais fraca, você acha que é mais fácil ou mais difícil ter esse rompimento? Muito mais fácil, né? Porque se eu quero romper as ligações, quanto mais fraca é a ligação, mais fácil é esse rompimento. E daí, Gustavo? E daí que a gente precisa lembrar das forças dessas interações. Então, pessoal, a mudança de estado físico é totalmente relacionada com o quê? Com a intensidade das interações. Então, íon dipolo é uma interação mais forte, depois ligação de hidrogênio, depois dipolo-dipolo e depois de Van der Waals. Então, se eu lhe perguntasse agora, quem evapora primeiro, comparando compostos com massa molar próxima, lógico, né? Um composto que tem uma ligação entre suas moléculas de hidrogênio ou um composto que as suas moléculas estão unidas por ligações de Van der Waals? A ligação de hidrogênio é mais forte, ela é mais difícil de quebrar, então esse composto ele é menos volátil, ele evapora menos. Então, pessoal, a gente pode chegar a essa conclusão. Evaporar é um processo que espontâneo. Exatamente, a água evapora de forma espontânea, não é? E como é um fenômeno espontâneo, pessoal, quanto mais fraca for a interação entre as suas moléculas, mais a evaporação acontece. Logo, se evapora muito, a gente diz que é volátil. E quanto mais evapora, preste atenção nisso, vai produzir mais vapor. Concorda? Se evapora muito, produz mais vapor. E esse vapor se choca contra a parede do recipiente, dando origem à pressão de vapor. Então, quem evapora mais, produz mais vapor, produz mais pressão de vapor. Logo, quanto mais volátil for o líquido, maior a sua pressão de vapor e mais fraca a sua ligação entre moléculas. Entendeu tudo? Se evapora muito, quer dizer o quê? Produz muito vapor. Então, produz muita pressão de vapor. A pressão é resultado do choque
contra a parede do recipiente. Logo, se produziu muito vapor, é porque as moléculas se quebraram, as ligações entre as moléculas se quebraram. Entenda bem, a ligação entre as moléculas se quebraram, logo a ligação é mais fraca. Quanto mais fraca a ligação, pessoal, mais o líquido evapora, maior a sua pressão de vapor. Olha aqui, ó, 3 exemplozinhos, onde você tem 3 recipientes e você nota claramente que o recipiente 1 produziu mais vapor, ele é mais volátil, tem maior pressão de vapor. E o 3 é o que produziu menos moléculas de vapor. As ligações dele devem ser mais fortes e ele tem menor pressão de vapor. Então, pessoal, a pressão de vapor está relacionada com a volatilidade. Quanto mais o líquido é volátil, maior a sua pressão de vapor e mais fraca será o quê? A ligação entre suas moléculas. Outro fator muito interessante agora é a pressão da atmosfera relacionada com a altitude. Eu agora estou falando de outra pressão, é a pressão da atmosfera, a pressão da coluna de ar sobre a superfície da Terra. Então, pessoal, quanto maior a altitude é a distância do ponto que você está para o mar, não é? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Olha aqui, ó, a coluna de ar em um lugar de maior altitude, ela é menor. E essa coluna de ar batendo é que dá origem à pressão atmosférica. Isso é muito interessante, pessoal. Quanto você está no lugar muito elevado da sua altitude, a quantidade de oxigênio lá é menor. Ele é rarefeito. O oxigênio lá é raro. Porque, vê bem, o que é que acontece? A pressão atmosférica empurra a coluna de ar. Então, se você tem uma pressão atmosférica menor, porque você está num lugar muito alto, ela empurra menos gases. Então, a quantidade de oxigênio é menor do que para quem está num lugar, por exemplo, ao nível da Terra. E aí, ao nível da Terra, não, ao nível do mar. Aí, o que é que acontece? Pessoal, quem mora, por exemplo, num lugar ao nível do mar, feito Recife, e vai para uma cidade feito La Paz, sente falta de ar. Por que sente falta de ar? Porque se você está acostumado com essa oferta de oxigênio. Quando chega lá, La Paz é muito alta, a altitude dela é elevadíssima. Então a atmosfera lá é rarefeita. Quem nasceu lá é acostumado. E se você passar um tempinho lá, você se acostuma também. Mas geralmente a pessoa vai numa viagem rápida e aí sente dificuldade, tá? Então, quanto maior a altitude, menor a coluna de ar. E com isso, menor a pressão atmosférica. E aí, pessoal, surge uma coisa muito interessante. Não esquece isso, tá? Isso vai ter um efeito direto na nossa vida, no nosso assunto. Maior altitude, menor pressão atmosférica, menor coluna de ar. E aí você vai relacionar isso, sabe com o quê? Com, pessoal, fatores do cotidiano. Por exemplo, um chute do time de futebol. Se a pessoa chutar com a mesma força numa cidade ao nível do mar e chutar com a mesma força numa cidade de altitude elevada, a bola num lugar de altitude elevada tem mais velocidade, porque tem menor atrito, porque tem menos gases, porque a atmosfera lá é rarefeita. Então veja que coisa interessante, como isso altera. Por exemplo, não se pode contar com recorde mundial em atletismo em locais onde a altitude é elevada. Então, um recorde mundial de salto em distância, de uma corrida 100 metros rasos, não pode ser em Cidade do México, La Paz, Quito, porque são locais onde a altitude é muito elevada, tem menos ar, teoricamente a pessoa corre mais. E aí você vai dizer, pô, Gustavo, a pessoa vai chegar lá, vai voar? É? Não, mas os recordes, o tempo é muito pequenininho entre um e outro. Então, qualquer diferença conta. Então, pessoal, quando você vai relacionar a pressão atmosférica com a ebulição. Olha que interessante. Sabe o que é entrar em ebulição? O líquido entrar em ebulição, pessoal, é vencer a pressão atmosférica. Vê?
a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro e a pressão de vapor empurra ele para fora. Quando se igualam, o que é que acontece? Ao início da ebulição. Olha aqui, olha. Num avião, a água entra em ebulição a 79 graus. Lá, olha, pessoal, num lugar de 10 mil metros, entra 90. 6 mil metros, entra 93. Ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, mais fácil de você o quê? Vencê-la. Então, se a altitude é muito grande, a pressão atmosférica é menor, então é mais fácil de vencer a pressão atmosférica. Logo, o ponto de ebulição é menor. O cozimento lá é mais demorado, porque a água ferve numa temperatura menor do que 100 graus Celsius. É muito interessante essa relação. Então, pessoal, não se esqueça, a pressão ao nível do mar é de 1 atm 760 milímetros de mercúrio. Quando a altitude cresce, essa pressão diminui. Olha que dado bonitinho. A 3 mil metros, o organismo da gente começa a reagir à falta de oxigênio no ar. Então, por exemplo, em La Paz tem 3.600 metros de altitude. Por isso que você já deve ter visto que é comum mascar folhas de coca. Não tem nada a ver com cheirar cocaína. Mascar cocaína, tá certo? Mascar a folha de coca. Então, pessoal, em lugares muito altos, o coração dispara, o pulmão fica sem ar, parece que tu tá apaixonado, mas não tá não, é a altitude, tá? E dá uma diferença considerável. E por que masca a folha de coca? As folhas de coca contêm componentes químicos como alcaloides, tá? Então, pessoal, esses alcaloides que a gente conhece como cocaína, tal, depois de ser extraído, purificado, tal, não tem nada a ver diretamente no caso. A pessoa, quando está mascando folha de coca, não está cheirando cocaína. Repetir isso pela segunda vez, tá? Mas a mastigação da folha de coca com fim medicinal, pessoal, é um hábito muito antigo. É da civilização Inca. Outros alcaloides da coca, eles têm efeito levemente estimulante. Então, eles ajudam a reduzir a fome e participam do processo digestivo, tá certo? E eles diminuem os efeitos da falta de oxigênio nessas regiões de altitude muito elevada. Tanto é que tem essa notícia aí, bem interessante, né? O Papa Francisco quer mascar coca em sua visita à Bolívia. Então, por quê, pessoal? Para se sentir melhor, para ter o quê? Menos efeito da altitude, que ela é realmente muito massacrante, principalmente para quem tem uma idade mais avançada. Pessoal, times de futebol, jogador, né, atleta, que é uma máquina de saúde, quando vai jogar em lugar de altitude, sofre e sofre muito. Por quê? Devido exatamente ao mal da altitude. Eles vão chutar a bola é mais rápida, o goleiro vai tentar pegar a bola, o reflexo dele falha. Então, ó, existem regras de como sobreviver na altitude, ó. Beber água, não comer nada pesado antes de jogo, não comer carne, que a digestão é difícil. Aí, ó, pode ter necessidade de repor ferro, logicamente, hemoglobina, né? E olha, dentro de campo, arriscar chute de fora de área, o atrito é menor. Posse de bola é tudo, porque cansa menos, né? Poupar energia e não correr à toa. Então, pessoal, você nota que até no atleta a altitude tem um efeito considerável. Então, não esquece, tá? O que é entrar em ebulição? O líquido entra em ebulição, diferentemente da evaporação. A evaporação é espontânea, a ebulição geralmente não. Então, há uma ebulição quando a pressão do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, se eu estou no lugar onde a altitude é elevada, a pressão atmosférica é menor, eu consigo entrar em ebulição mais rápido. Então, pessoal, não se esqueça, ebulição ocorre quando a pressão do líquido se iguala à pressão atmosférica. A altitude altera o ponto de ebulição? Vimos que sim. Quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição. Gustavo, e a panela de pressão? Pessoal, a panela de pressão é um sistema fechado, onde no interior da panela a pressão é maior do que a pressão ao nível do mar. Então, vê bem, se a água ao nível do mar ferve a 100, dentro de uma panela de pressão,
onde a pressão é maior do que uma ATM, ela ferve geralmente a 120. Isso quer dizer que tem água líquida ali dentro até 120 graus. Qual é a vantagem disso? Pessoal, cozinhar é uma reação química. E uma reação química é tanto mais rápida quanto maior a temperatura. Então, se a água ainda está líquida a 120, ela vai cozinhar mais rápido. Então, quanto mais elevado for o ponto de ebulição, é mais difícil entrar em ebulição, maior ele vai ser, mas também vai cozinhar mais rápido, porque, entre aspas, a água vai estar mais quente ainda no estado líquido. Então, pessoal, essa é a introdução que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Vamos embora.